Por onde, Albeta? Vai, Você que está é mais preocupado aí com a direita VIP. A Bom, eu vou deixar o Bolsonaro para depois e quero saber a sua opinião do Felipe Martins. Porque tá essa confusão toda de ter viajado, não viajado. Em que isso pode implicar ali para tudo, né? Mas inclusive para nossa política. Alba, isso daí é seríssimo, né? Porque a gente tem o CBP, que é a alfândega dos Estados Unidos, agora carimbando, dizendo ele não entrou. Pô, quem que pode ser mais autorizado? No caso, o Felipe Martins foi processado por ter entrado nos Estados Unidos. Foi o que o ministro usou para prendê-lo. Do que a alfândega dos Estados Unidos vai dizer, o Felipe Martins não entrou aqui. Agora, o problema é que ele hoje está preso, por quê? Porque ele teria fugido para os Estados Unidos. Ou seja, ele está preso porque ele entrou. E aí vem a alfândega dizendo, ele não entrou. Então por que ele está preso? Entendeu? Essa é a grande questão. O Felipe Martins hoje não é só um preso político, é um preso ilegal. Não só ele, como o Bolsonaro. Aqui eu vou fazer o paralelo, porque é inevitável. Veja, o Bolsonaro, ele está preso dentro do inquérito do qual ele foi excluído. Como é que você pode estar preso dentro do inquérito que você foi excluído? É que nem, Emílio, se chegar e falar assim, ó, eu perdi uma ação, perdi em primeira instância, 10 mil reais, tenho que pagar 10 paus. Aí eu vou lá, recorro e ganho. Eu tenho que pagar os 10 paus da primeira instância se eu ganhei em segunda? Você ganhou, você tá livre. Cai os 10 mil, eu não preciso mais pagar. Então, se ele tem um inquérito, naquele inquérito foi determinada a prisão dele, e ele depois é excluído, cai a prisão. Pô, é automático. Certo. Se não cai, se não é revogada, inclusive de ofício, não precisa nem pedir, se não é revogada de ofício, simplesmente ele está preso ilegalmente. É uma prisão não só política, como ilegal. Então, mas Marcília, quem pode, então, revogar essa prisão? Ele, do Bolsonaro e do Felipe Martins. Então a gente está diante de um Estado que não é mais apenas político, a gente está diante de um Estado que é legal. Né? Nós temos medidas ilegais tomadas hoje pela Suprema Corte. Como é que a gente lida com isso? É um absurdo. Fora que lá ainda tem isso, né? O que os Estados Unidos não estão pedindo desculpas, que eles erraram. Olha, a gente disse que ele entrou e agora a gente está reconhecendo que ele errou. Não, ele está dizendo o seguinte, tem aqui um registro inserido falsamente na alfândega. Então, mas isso alguém entrou? Como é que eles vão? Como é que eles vão? Mas aí que tá o perigo. Você imaginou se alguém entra nos Estados Unidos também do mesmo jeito ou sai? Porque aí entra os Estados Unidos. Porque alguém entrou com passaporte fake desse? Não, alguém pegou, inseriu no sistema dos Estados Unidos uma entrada falsa. Alguém de lá. Alguém de lá. Dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Do governo americano? Pois é, do governo Biden. E aí a preocupação, inclusive, do Trump e do governo de investigar esse troço. Porque, imagina o risco para terrorismo. Mas isso é uma corte internacional, americana. Alguém vai ter que jogar nos Estados Unidos para julgar o que aconteceu aqui no Brasil. Tem um caso do Felipe Martins hoje, dentro dos Estados Unidos, sobre isso. Eles estão investigando e há o interesse, portanto, dos Estados Unidos em investigar isso a fundo, justamente porque mexe com a segurança nacional deles. Sim. Pode inventar uma história. Não pode. Se você consegue burlar a alfândega dizendo que se disser, o Marcília entrou lá nos Estados Unidos e eu não saí aqui de casa, então amanhã o que se faz lá com um terrorista? Quando pode dizer que ele entrou ou pode dizer que ele não entrou e o cara entrou? É uma checagem, uma proteção, né? Uma proteção essencial. Então isso tudo está sendo investigado. E é muito importante dizer, os Estados Unidos não estão pedindo desculpa que eles erraram, eles estão dizendo, nós vamos investigar por que tem uma entrada falsa aqui dele registrada. Eles registraram, ele não entrou fisicamente, mas tem um registro falso de uma entrada. Percebe a gravidade desse troço? E outra, qual o interesse dos Estados Unidos em registrarem um negócio falso sobre o Felipe Martins? Quem é o Felipe Martins para os Estados Unidos? Então, a suspeita, claro, é de que alguém com interesse no caso fez isso. E aí a grande questão é quem? Como? E como? Durante o governo Biden. É seríssimo, mexe com a segurança dos Estados Unidos, mexe com aquilo que a gente ainda consegue, por resquício, chamar de democracia aqui no Brasil. Certo. E a gente precisa limpar. Mas será que vão chegar? Difícil chegar a isso, hein? Tem uma notícia que um dos assessores lá do Trump lá... Não é, porque é difícil você chegar. Como é que quem que pediu e registrou fora do país? Ninguém sabe. Então, você não sabe. Mas precisa ser investigado. Como é que carimba um negócio, um passaporte? Tem que pegar é o rastro, você vai fazer. Do iceberg e puxar o fio. E é isso que supostamente está sendo feito nessa ação que o Felipe Martins move nos Estados Unidos para descobrir. E que os Estados Unidos eles não chegaram e rejeitaram a ação. Eles não chegaram fazendo isso, é uma loucura. Eles falaram, não, a gente vai investigar. E esse comunicado agora da CBP, que é a alfândega deles, que chama CBP, foi nesse sentido, de tem aqui um negócio estranho e nós vamos atrás. Então,
Não, vamos aguardar as cenas dos próximos. E é um governo anterior, que você está falando que é o governo do Biden, Sim. onde pode ter uma ligação, supostamente, não é do Donald Trump que aconteceu isso. Exatamente. Biden. A gente tem uma disputa política, né? Tem uma disputa política, então tem uma questão que é de segurança nacional que interessa, mas tem também uma questão que é de interesse, óbvio, ali político, do Trump querer saber o que o Biden fez de errado. Ou as pessoas do governo Biden. Então, por isso, Emílio, é que eu acho que a coisa vai adiante. Não vai adiante porque eles estão interessados em esclarecer o que acontece de errado no Brasil, mas como é que é possível dentro dos Estados Unidos, dentro do governo Biden, isso ter ocorrido? Ele tem mais interesse no Biden do que no Bolsonaro, do que no Brasil. Né? Me parece que sim, até porque... Pra ver as lambanças, né, que o Biden aprovou ou deixou fazer embaixo da barba dele. É um pouco isso, né? Espera-se que o Trump solucione essa questão, porque senão... Veja só, se há funcionários hoje, dentro do governo Biden, que se mantêm no governo Trump, e que fizeram isso, as pessoas precisam ser descobertas, porque o risco continua havendo. Essa é a pauta. Inclusive tem as assinaturas falsas do Biden, né? Falsas não, que ele tinha uma caneta automática. caneta automática. Não é? Ele fez uma... Agora é recente isso daí. Então, o cara deu tava perdão judicial pra um monte de pirocado, gente. né? Ele já Gagá. tava ali, tava gagá, me parece claro isso. Sabe-se lá o que mais aconteceu dentro daquele governo. boa. Muito bem. E do Eu Jair? queria saber do Bolsonaro agora. O que vai ser daqui pra frente aí? O Emílio leu a notícia aqui que ia manter, né? O Alexandre de Moraes manteve Vai manter aí a prisão domiciliar. Como que vai ser esse trâmite daqui pra frente aí com o Bolsonaro, né? Pois é, não faz sentido. É uma prisão. Ele não precisava nem estar preso, não é nem domiciliarmente Sim, ou sim. não. Quer dizer, ele tem que estar solto. Veja, Então, mas não tem ninguém pra revogar essa prisão, ninguém pra matar no peito. Vai procurar quem? só, por que ele foi preso? Ele foi preso porque ele descumpriu restrições cautelares. Sim. Tanto as restrições cautelares quanto a prisão foram deferidas dentro do inquérito que não existe mais contra ele. Então, assim, hoje o que existe é o seguinte, eu chegar e falar assim, ô Emílio, eu, juiz, vou te prender. Por quê? Porque eu quero. Não tem inquérito, não tem Tô nada. afim. Tô afim. Achei que você tá com um jeito que vai fugir, hein? Tá com a carinha de que... Isso não existe. É meio tipo a Corina Como assim? na Venezuela. política. Que nem a Corina. A Corina, ela tá escondida, né? Sim. A Corina, ela tá na Venezuela, mas ela tá escondida porque ela saiu, foi fazer uma manifestação, foi agora, no começo do ano, né? Foi. No começo do ano. Foi. E agora ela tá escondida, tá lá pra não ser presa. Porque senão os Lá é caras... preso o opositor político, né? Então, mas ela tava solta, a Corina. Não, o que acontece hoje na Venezuela é bastante, na minha leitura, é bastante parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos uma Suprema Corte lá na Venezuela que, lamentavelmente, enfim, existe formalmente, mas do ponto de vista material é totalmente submetida ao Maduro, ao governo, ao líder do governo. Aqui no Brasil a gente tem também uma Suprema Corte submetida, não a um governo, mas eu acho que um governo submetido à Suprema Corte, uma Suprema Corte que não está obedecendo à Constituição. E isso é muito sério. Se a Constituição deixa de ser o norte, seja aqui, seja na Venezuela, não tem Estado. Acabou. O Estado, ele baseia-se nisso. Olha só, a Constituição é uma decisão coletiva. O Estado é povo, território e direito, né? É isso, né? E povo, acima de tudo, a grande soberania, Emílio, é do povo. Porque olha só... Mas mais ou menos. Hoje em dia não é mais. Deveria ser, no Brasil, né? deveria ser. O que é a Constituição, se não o resultado daquilo que as pessoas, os deputados, os senadores e tal, foram eleitos pelas pessoas para fazer a Constituição. Fizeram a Constituição. Então, é o resultado da vontade do povo. Se isso não é mais o norte, não tem mais soberania, não tem mais nada. Se você está debaixo da visão de um juiz e não mais da lei... Mas você acha, Marcília, você acha que a população, ela não tem essa visão? Porque eu acho que é só por um grupo, né? Isso aí, esse processo e tal, é só para... Ou é geral isso? Você acha que vai ser geral? Percepção. Não é geral, não é percepção, não é geral. Não é geral, seja por algumas razões. Primeiro, que tem gente, talvez uma boa parte da população, que simplesmente ignora. É ignorante no sentido de ignorar, desconhece o que é a Constituição, o que não é, porque não é. E tem uma parcela que é o seguinte, se o Doberman tá comendo o meu adversário, melhor pra mim. Tem muita gente que vai nessa. Eu vi agora, por exemplo, a gente teve agora recentemente um show da Alcione, vocês viram isso aí? Opa, eu vi assim, ela tava cantando e aí tava o ministro lá. Tava o ministro Moraes lá e etc. E ela dedicou o show pro ministro e as pessoas começaram a gritar sem anistia e etc, etc. Bom, uma boa parte, muito provável, daquelas pessoas que estavam gritando sem anistia, comemoraram a anistia que a gente teve em 79, né? Mas era para a esquerda. Então agora, como a anistia é para a direita, aí não me interessa. Essas pessoas, por exemplo, que hoje estão aplaudindo o ministro Moraes, a própria esquerda, quando o ministro Moraes foi nomeado,
A esquerda ia contra o Moraes. Era fascista. Era né? fascista. Mas isso é política, né? Isso é política. E esse é o problema. Então tem uma parte que ignora porque desconhece e tem uma parte que é assim, bom, enquanto tá indo a favor do que eu quero, maravilha. Bom. Eu só critico quando vai contra. E assim, a gente não tem um país, né? Pô, ou a gente tem uma lei que é pra todo mundo, ou simplesmente não tem nada. Aí nós vivemos nessa bagunça que se chama Brasil, né? Onde cada ministro faz o seu país, sua lei do jeito que ele quer. Mas